Boa tarde a todos. Como eu disse no último vídeo, já faz um tempo que eu não gravo. Foi praticamente uns 10 dias que eu não sei o que é gravar um vídeo. Minha vida deu uma correria, uma reviravolta de trabalho muito grande, graças a Deus. Só tenho que pedir a Deus que está me dando saúde, está me dando livramento, sabedoria para administrar. Mas assim, como eu falei no último vídeo, eu quero falar um pouco da minha vida com narcisista, minha vida com relacionamento narcisista, minha vida com trabalho narcisista, no âmbito do trabalho narcisista. E, de fato, onde eu passei, muitos dos trabalhos onde eu passei, teve sempre uma pessoa, uma chefia, um colega, um amigo, uma amiga com padrões narcisistas, principalmente da chefia. Então, assim, eles praticamente dominavam os setores, dominavam a forma de coagir os funcionários, principalmente eu, que fazia muito parte de liderança. E tudo era pedido de uma forma muito sutil, uma forma muito leve, mas o padrão narcisista é o mesmo: manipular, dividir, confundir, trair, mentir e sugar a vitalidade do funcionário do setor de trabalho. Portanto, eu passei por várias empresas onde tinha muito isso. Tive colegas, tive chefia, onde muitos deles tiveram muito, mas muito mesmo que sugar, e aos poucos eu fui entendendo o padrão. Portanto que no último emprego que eu estava, na última empresa que eu estava, eu passei por uma crise absurda, mas uma crise muito absurda, de hipervigilância, onde me levou quase praticamente a ter um AVC e um ataque do coração. A minha sorte foi que, bendito Deus, mais uma vez, se colocou à minha frente e impediu que a situação chegasse a um ponto mais grave. Mas enfim, essa última empresa que eu estava trabalhando, ganhava razoável, tinha meus planos e metas a serem conquistadas nessa empresa. Consegui fazer meu nome, consegui seguir um cargo de liderança, não porque eu queria, mas porque a minha energia, a forma que eu emanava e conduzia todo o trabalho, foram me trazendo pessoas que começaram a confiar em mim, começaram a acreditar no que eu falava, no que eu fazia e da forma que eu agia com as mesmas. Porque todo líder não é aquele que sabe mandar, mas é aquele que sabe compartilhar o seu aprendizado. Então eu sempre tive isso, eu sempre trouxe as equipes para mim. E isso foi despertando na minha chefia um grau de inveja, de soberba, de arrogância, como se eu estivesse querendo tomar lugar da chefia que já estava lá há mais tempo. Eu estava novo na empresa, mas enfim. Essa situação toda me levou, por parte da chefia, do meu chefe de imediato, a simplesmente a me humilhar, a me tratar com desprezo, a me tratar com palavras e situações chulas, com escárnio. E isso foi me levando a uma depressão, foi me levando a um mal súbito, uma hipervigilância, que me levou, realmente me levou a quase um infarto do coração, dentro da própria loja. Então assim, eu estava entre a cruz e a espada, porque eu precisava do dinheiro, eu precisava do trabalho, mas realmente estava me fazendo muito mal. E isso durou praticamente um ano que eu fiquei nessa empresa. Um ano onde eu consegui pagar minhas contas em dia, pagar dar entrada no meu apartamento, comprar os bens materiais que eu estava precisando para montar meu apartamento, enfim. Então eu fiquei entre a cruz e a espada. Mas teve uma hora que eu fui obrigada a assumir uma postura. Ou eu ficava nesse emprego e morria, né, me sujeitando a passar mal,
a passar mal. Todas as vezes que eu ia trabalhar, eu tremia. Eu tinha crises, realmente tinha crises de, de ansiedade muito profundas nesse local. E por sua vez foi aonde eu tomei essa decisão. Comecei a procurar outro emprego, entrei de férias e logo assim que eu voltei de férias, ainda durou um mês e pouquinho, eu pedi demissão e segui meu caminho. E eu vi no dia que eu pedi demissão, eu vi um grau de satisfação muito grande por parte dessa minha chefia. Eu vi um grau de soberba, de ironia, sabe, de felicidade, como se eu tivesse jogado a toalha, né, e desistido de tudo. Mas enfim, eu tomei a decisão baseada no que eu precisava, porque eu precisava de saúde mental, saúde física, mas também precisava do financeiro. Fui trabalhar num lugar onde eu estava ganhando bem menos, não tinha os planos de saúde, não tinha uma cargo de meta, não tinha um PPR, né, que no Rio de Janeiro a gente chama muito de, de uma contribuição, né, que a empresa dá, uma premiação que a empresa dá para a gente. Então, fui trabalhar num lugar assim que, por sua vez, sabe, me deixou muito deprimido, me deixou realmente muito abaixo. Mas enfim, Deus, nessas horas ele sabe agir, ele sabe te levar para mares, para caminhos e mares profundos, onde você só tem que confiar, e foi o que eu fiz. Eu fechei meus olhos e acreditei piamente que Deus estava me levando, como sempre me levou, a lugares onde eu precisava expandir a minha mente. Então tem lugares que não te cabem mais, tem lugares que não te aceitam mais. E quanto mais você ficar nesses lugares, mais você se machuca. Quanto mais você ficar com pessoas que te adoecem, mais doente você vai ficar. Então são pessoas que tiram a sua vitalidade, tiram a sua jovialidade, a sua inteligência, o seu brilho, a sua luz, sabe, as suas bênçãos, né? Porque as bênçãos de Deus é para você e eles acabam se aproveitando disso. Até sugar tudo e te jogar como uma casca de banana, uma lata do lixo. Um descarte bem cruel. Mas enfim, Deus me levou para um caminho diferente e essa porta se abriu. As portas começaram a se abrir depois de um certo tempo. Hoje praticamente está fazendo um ano e pouquinho que eu já saí dessa empresa. Faz 1 ano e 5 meses, vamos ser mais ou menos assim, mas redundante, 1 ano e 5 meses. E Deus me levou para uma outra porta, onde eu posso falar para você. Tive que começar do zero, fazer meu nome, conhecer pessoas novas, conhecer ambientes novos, mas sempre ali, com Deus em primeiro lugar. E claro, né, com a espiritualidade, minha ancestralidade, e os amigos dos espíritos afins, que também nessas horas eles sempre se juntam para formar uma egrégora de proteção e de mentoria de caminhos abertos. Enfim, hoje estou bem melhor, estou numa empresa que estou ganhando razoável, estou num lugar onde eu posso, a minha voz tem peso, onde eu estou fazendo novas amizades, construindo novos vínculos, né? Mostrando o meu potencial, claro, com todo respeito às pessoas, não cobrando mais do que é necessário, mas também fazendo o meu trabalho, né? Lugar onde eu não fico em hipervigilância, onde não passo mal, onde não tenho problemas nenhum com situações de, de deboche, de escárnio, de traições, de mentira, fofoca, etc. E tudo isso num ambiente narcisista, né, sempre ocorre. Então, assim, eu confio em Deus, como sempre, e hoje eu posso dizer para vocês de coração, Deus é bom. Deus, ele te dá a porta para que você simplesmente abra essa porta. Não foi fácil, eu vou dizer para você que foi fácil, não. Você dá um tiro no escuro e achar que aquilo ali pode dar certo ou pode dar errado, você com conta, com boleto para pagar, é difícil, né? Então, assim, eu acredito
E sempre acreditei que Deus sempre tem o melhor pra gente. Então, é um relato curto, porque se eu entrar muito em detalhes, esse vídeo vai ficar muito longo. E eu sempre falo para vocês, eu não quero vídeo longo, eu quero vídeo curto, onde as minhas experiências e o que eu sei, um pouquinho que eu sei e que ainda estou aprendendo, possa também contribuir para outras pessoas, tá ok? Então, gente, é um relato curto. E em breve eu vou falar um vídeo, como estamos entrando na semana do carnaval, falar um pouco do narcisismo e os modos operantes dele no carnaval, tá ok? Gente, curte lá, se inscreva no canal, para que outras pessoas também, para que o YouTube comece a divulgar um, os vídeos, né, para outras pessoas também, tá ok? Agradeço os directs, agradeço as pessoas que estão me chamando no privado para conversar, bater um papo, né, e até algumas que eu já estou até consultando também, né? E assim, obrigado. Obrigado mesmo por vocês estarem gostando dos vídeos, tá ok? A minha intenção aqui não é ganhar dinheiro. A minha intenção aqui, sempre, como eu sempre falei, é uma ou duas pessoas que veem o vídeo, que gostam do vídeo, que comentam o vídeo, para mim já é o suficiente. É saber que tem pessoas nesse mundo que estão passando por problemas bem piores que eu já passei, mas que nunca se viram quando desistem disso. Ok? Obrigado e fique com Deus. Tudo dá certo. Contato zero, tá, gente? Não se esqueça. Narcisista só aprende assim. Contato zero. Não deixe a porta aberta para aqueles que te destruiu. Ok? Se reconstrua em silêncio. Beleza? Joia.